Olá! Vamos falar sobre algo que pode diminuir a TPM, melhorar seu humor, fazer você perder peso, dormir melhor, fazer com que você tenha mais disposição para atividades físicas e melhor resultado nas atividades físicas. Tudo isso se você melhorar seu ciclo biológico. Eu vou apresentar dados científicos para você sobre o ciclo circadiano. E é tão importante isso que eu vou fazer 2 vídeos. Nesse vídeo eu vou apresentar o tema para você. E no vídeo 2 eu vou falar de dicas diretas, de acordo com a tua tipologia e de acordo com a maneira que você pode ajustar os seus hábitos para ter mais saúde, ser mais feliz. E repassa esse vídeo, por favor, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, se mexe, tá bom? Para você ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, para você estar bem, né? Isso que importa aqui pra gente. Então, antes de eu entrar no tema, eu vou passar a vinheta, tá? Ok, estamos aqui com a minha apresentação sobre harmonize sua vida, ajuste o ciclo circadiano. Quero deixar bem claro que essa minha apresentação é baseada em dados científicos, o que eu consigo comprovar com pesquisas em universidades, testes feitos, né, em laboratório, verificações, né, em pacientes e resultados efetivos. Porque a hora que a gente vai falar de tipologia, classificações, às vezes certas pseudociências, os bro science, trabalha com coisas que não são muito corretas, ou misticismos. Aqui a gente não vai fazer isso, tá bom? Então, vamos em frente. Vamos verificar isso aqui, que tem muita coisa legal para a gente ver junto. Primeira coisa, a tipologia clássica. Você já deve ter ouvido falar do Early Bird e Night Owl. O que quer dizer isso? O pássaro da manhã, né? E a coruja da noite, né? O que quer dizer isso, né? Aquele passarinho que canta de manhã cedo, né? E a coruja da noite, que são diferentes comportamentos. Tem pessoas que são muito ativas de manhã e tem pessoas que são mais noturnas. E essa classificação clássica, ela não é muito científica, ela não é muito correta, ela não é muito precisa. Né? Então a gente vai fazer uma abordagem que vai além disso. E você vai entender que não existe só esses 2 tipos. E a hora que a gente vai olhar para a ciência disso, a gente vai entender melhor as diferenças e vai entender como é que você também pode fazer para se adaptar, né? Ao que é real no seu corpo, nos seus padrões, nos seus hábitos, para você melhorar, né, o seu desempenho, melhorar a sua saúde, melhorar as suas relações sociais. Tá bom? Então, vamos em frente. Próximo slide. O ciclo do dia tem muita influência sobre a gente, né? Então, a forma como a luz do dia se coloca, isso influencia o nosso corpo e o funcionamento do nosso corpo. Nós temos diferentes padrões e diferentes funcionamentos durante os diferentes horários do dia. E isso não é uma questão só de porque eu gosto de fazer tal coisa nesse horário, não é uma questão de preferência. Existem padrões biológicos que são químicos, que estão ligados na natureza. Por mais que você não queira, você está ligado à natureza, sim. Você está interconectado com o que está à sua volta. E aqui nós vamos até poder falar isso de uma maneira muito científica, muito clara, química, de como você está interligado a isso. E o quanto é importante você se conectar com isso, porque na verdade a sociedade moderna cria uma desconexão com os elementos da natureza, a artificialidade da luz, né? Os horários dos programas de televisão, a gente acaba criando uma relação que nos pode ser muito nociva, né? Para que a gente tenha mais saúde. Vamos verificar isso. O primeiro dado científico que eu quero trabalhar com você é a questão dos hormônios que determinam o ciclo circadiano, tá? Então nós temos aqui ciclos
hormonais que acontecem no nosso corpo e esses são os padrões mais comuns, tá? Só para você ter uma ideia de como isso, o nosso corpo funciona desse jeito. Então, por exemplo, vamos pegar o cortisol. Eu vou explicar depois um pouco melhor sobre os hormônios, mas só aqui para você ter uma ideia. O cortisol, ele tem, né, entre 18 horas e um período das 6 da manhã, ele tem um período de baixa. Ele tem um período de pico por volta das 12 horas. Depois ele começa a cair. A adrenalina, ele tem um período de queda ali às 6 da manhã. Seus períodos de pico são 18 horas e a linha começa a subir por volta das 18. Tá vendo? A melatonina, ela tem o seu pico produzido por volta das 3 da manhã, 3, 4 horas. Seu pior nível de produção é às 15 horas. Prolactina, mesma coisa, né? Um nível maior de produção ali entre 3 e 4 horas. Temperatura corporal, ela muda durante o dia. Então isso tem muita relação com o seu bem-estar, com o seu sono. Você tem uma menor temperatura corporal por volta das 4, 5 da manhã. E aí nós temos o coração, né? A taxa cardíaca, ela também né, variável. Ela tem variações. E ela, então, por volta das 3, 4 horas, ele tem uma redução na taxa cardíaca. Tá? Tá difícil de ver isso que eu falei para você aqui no vídeo? Quer ver eu melhorar um pouquinho para você perceber? Ó? Vamos ver se eu consigo colocar aqui para você essa tela aqui. Ó. Pronto, melhorou, né? Agora você consegue ver. Legal? Tá vendo aqui, ó? Cortisol, adrenalina que eu falei, melatonina, prolactina, temperatura do corpo e o batimento cardíaco, tá? Então vamos voltar ali para aqui eu falando com vocês. O próximo, eu vou ter que apelar aqui, viu? Porque ele não está me ajudando. Pronto. O próximo, entendendo os hormônios. O cortisol, né, que eu falei, ele regula o humor, a pressão e o nível de açúcar no sangue, né? Vamos acentuar isso aqui? Não? Pronto, açúcar. E o nível de açúcar do sangue. É para isso que serve o cortisol. A adrenalina, ela atua sobre o sistema cardiovascular para manter o corpo em alerta. Então, se você tem mais e menos adrenalina, vai influenciar isso. Melatonina, ela estimula o sono e ela normalmente está relacionada ao final do dia. A gente vai ver isso, tá? E a prolactina, relacionada à mamogênese, que é a produção de leite. Claro que nem em todos os casos, né? Caso das mães, mas você tem ciclos aqui disso, tá? Então a gente tem ali, ó, esses hormônios, eles fazem um ciclo dentro do nosso corpo. E se a gente adaptar as funções ao que eles estão ali operando, nós vamos ter funções melhores, né? Nós vamos executar as funções de maneira melhor, tá? Tudo que eu vou apresentar para você aqui está nesse livro aqui, muito legal, tá? Então quem quiser se aprofundar, muita coisa você vai achar aqui. Dr. Michael Brows, eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um especialista em sono. Eu já tinha falado outra vez de um outro livro muito bom sobre sono, mas é uma outra abordagem, mas é o poder do quanto, tá? Então, muitos dos dados científicos que eu vou apresentar aqui para vocês e das ideias propostas, eu vou apresentar a partir desse livro, tá? Principalmente no segundo vídeo, que esse aqui é o introdutório sobre o tema, para você entender e se interessar pelo tema. E aqui então, a primeira coisa que ele é muito inovador é na ideia dos cronotipos. O que é o cronotipo? Vamos entender isso? Tadinho do golfinho, cortou ali, gente. Mas é um golfinho aqui no canto, tá? Quer ver? Eu vou mostrar a tela inteira. Olha lá. Tá vendo? Um golfinho. Vamos começar falando do golfinho? Que tá cortado aqui, ó.
O golfinho a característica do golfinho é que ele nada enquanto dorme. São todos mamíferos? Nada enquanto dorme. Então, ele sempre fica com uma parte do cérebro ativa. Estatisticamente, segundo o Dr. Bros, são 10% da sociedade tem problemas de realmente relaxar, tem problemas de ansiedade, problemas de tensão, dificuldade em dormir, parece que nunca está dormindo, dificuldade de sonhar, acha que ou está sempre sonhando, está meio acordado, mas nunca está dormindo profundamente. Então são os golfinhos, tá? Essa característica. Essas pessoas têm problema de cansaço assim também, irregularidade, definir hábitos, definir padrões. Essa é a característica do golfinho, tá? Os leões são, vocês já devem ter visto assim, o pessoal da autoajuda, alguns atletas assim são desse tipo de leão. Acorda cedo, toma banho gelado, faz as coisas ali às 5 da manhã, resolve tudo. Quando dá 7, 8 da manhã já organizou as atividades, já produziu uma parte do que tinha que produzir. Esses são os leões. Só que uma questão dos leões é que chega ali 18 horas, final do dia já está capotando. Né? Então o leão sai para caçar logo cedo, resolve todas as questões, né? Meio-dia ali ele está, né, já num nível assim de estar finalizando as suas atividades com muita energia, mas o período da tarde já não é tão bom assim. E no finalzinho do dia, ali 18, 19 horas, ele quer apagar, quer desligar, quer dormir cedo, né? Esse é o leão. Tá? O lobo é o noturno. Então assim, dorme até mais tarde, difícil acordar de manhã, campeão ali do soneca do despertador, começa a trabalhar bem mais tarde, fazer atividade física de manhã cedo, que nem o leão, às vezes 6 da manhã já está com a atividade física feita, antes do sol nascer. O lobo nem pensar de fazer atividade física de manhã, muito difícil, acorda tarde, às vezes nem toma café da manhã, né? E 55% da população é o urso, que define o padrão da sociedade mesmo, sabe? Então, ali acordar em torno de 7, 8 horas da manhã, vai dormir em torno das 11 horas, né? Dorme 8 horas por dia, e ele tem um padrão mais saudável. Mas o que acontece é que ele também tem um padrão mais fixo. Então, os hormônios dele têm um padrão mais fixo. Então, o urso ele tem muita dificuldade de fazer ajustes na sua cronotipologia. E aí ele sofre bastante. Então muitas pessoas acabam desenvolvendo problemas de saúde por serem urso, por serem do padrão, mas não conseguirem lidar com o padrão, né? Não conseguirem fazer ajustes. Então, existem testes para isso. Embora eu acho que é muito legal a maneira que essa tipologia aqui explica, e acho que vocês já podem ter se identificado. Tem pessoas que são um urso, mas o urso puxado um pouquinho para leão, para mais de manhã, assim. Tem gente que é urso puxado um pouquinho para o lobo, um pouquinho mais para de noite, assim, mas ainda é urso. Então tem essas nuances assim. Mas você já deve ter uma ideia, né? Embora o autor deixe uns testes para fazer, para você verificar, né? Ele faz lá um questionário. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre dicas para cada um e você vai ver o que melhor se adapta a você, assim. Tem algumas coisas um pouco exageradas, mas tem coisas bastante úteis que a gente pode ver nessa tipologia aqui, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar o segundo vídeo com as dicas de como lidar com a tipologia, tá bom? E fica assim eu peço para você me ajudar. Me ajuda. Passa esse vídeo para outras pessoas, né? Curte, compartilha, porque é a melhor maneira de passar coisa boa para frente, né? Da gente passar coisas que podem ajudar os outros. Grande abraço, então. Até o próximo vídeo.